Boa noite, pessoal. Começando mais uma live Bíblia Social Mídia. Boa noite, pessoal aí da BCG. Daqui a pouquinho o pessoal vai chegar. Obrigada pela presença. Hoje a nossa live é com a Jess, do Bíblia Universo. A Jess gosta de falar sobre literatura. Ela acabou de chegar. Oi, Jess. Daqui a pouquinho eu já coloco você na live, tá? Vou esperar mais uns 5 minutinhos para a galera chegar e aí a gente inicia. Boa noite, Silvia. Boa noite, CS Consultoria Acadêmica. Boa noite, Helena. A Jess já está na live. Daqui a pouquinho a gente vai iniciar. Boa noite, Lina. Lina Lilian. Fernanda. Ibarzen. Silvane ou Silvani. Boa noite aí a todo mundo. A gente daqui a pouquinho já vai começar. A Jess já está na área. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com ela sobre o projeto dela, Bíblia Universo. Não sei quem conhece, mas quem não conhece, passe a seguir, porque ela faz uns conteúdos muito bacanas, voltados para a literatura. Ela tem uma live com a Mel, do Trava Cultural, que é sensacional, uma live musical, que elas conversam sobre as músicas e vão trazendo vários outros repertórios, né, culturais, é bem interessante. Boa noite. Silvane, Larissa Rocha. Boa noite, Débora, que acabou de chegar. Boa noite, meu amigo. A gente já vai começar. Esperar aqui agora mais uns 3 minutinhos e a gente começa, tá bom? Pessoal, vai falando aí de onde vocês são. Cidade, estado. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Me ver bem também? Me dê um feedback aí. Campina Grande, ih, que beleza, hein? Terra de São João. Terra da Juliette, né? Gláucia, boa noite. Rafael, de Minas, trabalha na UF em Campos. Boa noite, Rafael, seja bem-vindo. Olha, Débora de Sumaré. Ibarzen de Floripa. Aí deve estar um gelo, né? No sul é muito gelado. Na minha cidade aqui, em Friburgo, quer dizer, eu não estou nessa cidade, né? Eu estou em Niterói. Mas na cidade em que eu nasci, Nova Friburgo, que é na Serra do Rio de Janeiro, é muito frio também. É tipo o sul. Faz 2, 3 graus essa época do ano. Ó, temos a Silvani também, que é de Porto Alegre. Meu amigo aqui, Cidro Adriano André. Ih, gente, eu sempre fico confusa com esse nome que ele fala aqui, mas ele já fez live com a gente. De São Paulo. Silvia aqui do Rio de Janeiro, Jacarepaguá, pertinho, vizinha. Vizinha, né? De cidade. Gláucia de Ribeira do Pombal, Bahia. Olha que bacana. Pessoal da UFRGS, lá da Federal do Rio Grande do Sul. Maracanaú, Ceará. Ai, que bacana, gente. Pessoal do Nordeste, eu tenho muita gente do Nordeste que me segue, é muito bacana. Sagitariana, de Ana Taboão da Serra. Taboão da Serra é a terra do Tiago Ventura, né? Sempre
Na apresentação dele, ele fala sobre o Taboão da Serra. Sidney, ah, isso. Eu cismo que seu nome é André. É verdade, Sidney. Desculpa, meu amigo. Eu sempre esqueço. Eu ainda não aprendi, porque eu acho que seu nome é André. É mole? Você sabe que até quando eu te chamei pra live, eu falava que seu nome era André, né? Mas é Sidney, gente. Ele já fez live aqui. A live dele foi encantadora. Tá gravada lá no IGTV. Sidney Rodrigues, procurem lá. Daqui a pouco também ela vai ficar disponível lá no YouTube. A gente está começando a subir as lives, eu e a Laís, né? Que é a menina que está trabalhando comigo no suporte. Então ela está me ajudando nisso também. Algumas lives já estão lá, como a live com a Elane, né? Elane do Dica de Bibliotecária, tá lá também, da Ana Patrícia, da Thalita Gama, do Santa Biblioteconomia. O Sidney falou que não perderia essa live por nada, tá? Por isso tem que dar valor nesse meu amigo aqui, gente, pelo amor de Deus. Você me desculpa, meu amigo. Jess, já vou te colocar. Vou te chamar aqui para a gente já iniciar. Já deu tempo da galera entrar. E vamos começar a nossa live Bibliosocial Mídia de hoje. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Meu áudio Deus. tá bom, pessoal? Meu áudio tá bom? Vocês estão conseguindo me ouvir certinho? Pessoal, dá um feedback aí para Jess para a gente iniciar. Eu tô com a ring light refletindo no meu óculos, mas não liguem não. Ó, olha aqui também. Mas, gente, me desculpem, eu não vou tirar o óculos porque eu sou totalmente Míope. prejudicada da visão. E eu não vou, Também não eu tem não vou, condição. eu não vou enxergar vocês conversando o que vocês estão falando aí se eu tirar o óculos. Então, me perdoem, de É, verdade. eu também não tenho condição de tirar óculos. Ou vocês vão ter que me engolir com essa ring light no meio da minha cara, não tem jeito. Ah, mas o seu tá bonitinho. O meu tá a tela do celular mesmo. Mas dá pra gente seguir. O importante é a conversa, é o conteúdo que não fica prejudicado por causa de um reflexo no óculos, né? Verdade. Então, Jess, primeiro eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, né, de ter aceitado aí topado bater esse papo com a gente. Eu às vezes não consigo acompanhar as lives, mas eu estou sempre olhando os seus conteúdos. Acho muito bacana a forma como você divulga a literatura, né, de uma forma muito lúdica, muito doce. Então, eu falei assim, gente, tem que trazer a Jess aqui para a galera conhecer, para divulgar o seu trabalho e também para entender como que é a sua rotina de produtora de conteúdo, né? Gente, não liga não que o meu fundo tem uma bicicleta atrás e uma porta, mas tá ótimo assim. Então, primeiramente, eu quero te agradecer e vou pedir para você começar se apresentando. Tá bom. Eu que agradeço imensamente o convite. Também te acompanho desde antes de começar aqui o Bíblia Universo e gosto bastante do seu conteúdo, do que você faz. Tento assistir todas as lives, não é sempre que eu consigo, mas quando eu consigo eu assisto. E agradeço imensamente o convite mesmo. E meu nome é Jéssica, eu sou formada em biblioteconomia pela PUC Campinas em 2018. E atualmente eu não atuo como bibliotecária, eu atuo como analista de sistema e analista de dados em uma empresa que desenvolve softwares para o mercado comercial, para o setor de varejo. Mas, mesmo que eu não trabalhe diretamente como bibliotecária, eu uso muito do que eu aprendi na faculdade, no que eu faço atualmente. Eu acho isso incrível, maravilhoso. E eu amo a biblioteconomia. Acho que nunca vou conseguir sair da biblioteconomia, mesmo que eu não esteja atuando diretamente ali. E é isso, gente. Eu tenho o Bíblia Universo, acho que vai fazer. Ou fez um ano ou vai fazer um ano ainda, não sei direito, porque eu sou meio perdida com data, meu povo. Mas eu comecei aqui mesmo para falar um pouquinho sobre o meu Biblioniverso, né? Porque o próprio nome já diz. Biblioniverso é a minha relação com a biblioteconomia e tudo que engloba isso no meu cotidiano, nas coisas que eu gosto, nas coisas que eu faço. E é isso, gente. Se tiverem alguma pergunta sobre mim, sobre informação, alguma coisa, vocês podem fazer.
Não, tá ótimo. Eu acho que é legal você até falar sobre essa sua experiência, né, como analista de dados e analista de sistemas, que não tem diretamente, né, a etiqueta bibliotecária, né, mas que sim você consegue utilizar bastante coisa. Porque eu até no webinar de tecnologia que eu fiz, as meninas falaram muito sobre isso, que é essa questão de você ocupar espaço que certamente você se encaixaria ali, né? Pela sua expertise, por tudo que, pela bagagem que a biblioteconomia acaba trazendo para a gente durante a nossa formação. E a gente pode sim atuar em outros campos que não seja ali o, aquela coisa tradicional, né, da bibliotecária na biblioteca. É importante Sim. também, mas que a gente também vislumbre outros espaços para que a gente possa ultrapassar um pouquinho, né, superar um pouco essa questão do desemprego, né, da falta de posto no mercado de trabalho. Então, até você contar essa experiência para a gente é bacana. Então, primeiro a gente vai falar sobre o Bíblia Universo e depois, se o pessoal se quiser perguntar, né, enviar aí perguntas sobre essa atuação da Jazz ou então sobre o tema mesmo da live, fiquem à vontade. Peço que vocês utilizem esse sinalzinho aqui de interrogação que tem aqui embaixo, no menu de vocês, tá? Aqui do lado do comentário. Aí tem uma caixinha que vocês podem enviar a pergunta e eu coloco a pergunta aqui na tela, então para a gente fica mais fácil de acompanhar do que vocês colocarem só no comentário, tá? Vou dar só uma boa noite aqui para minha amiga Dica de Bibliotecária, Elane, que eu acabei de falar que a live dela tá lá no YouTube, né? E ela entrou agora. Bom, Jess, primeiro eu quero que você comece, né, abrindo aí com a pergunta que eu sempre faço para todo mundo, né, que é como começou a sua história com a biblioteconomia? Conta pra gente. Olha, gente, foi de uma forma muito inusitada, até, porque eu sempre gostei muito de livros, eu sempre gostei muito de biblioteca. Eu vivia na biblioteca da escola, pegando livro, um livro atrás do outro. Mas eu não conhecia muito sobre a formação em si e sobre o potencial de tudo que o bibliotecário pode fazer. E quando eu me formei no ensino médio, eu queria ser professora de exatas. Pasmemos, eu queria ser professora de exatas. Meu sonho era ser professora de matemática, porque eu amava matemática. Ainda Legal. gosto bastante, mas migrei, né, totalmente, como vocês devem imaginar. E eu fiz um ano de cursinho, e no cursinho eu me apaixonei por história. E aí eu fiquei naquele impasse, né? Eu fazia milhões de testes vocacionais, não sabia o que eu queria fazer, porque eu gosto de muitas coisas, então eu ficava muito confusa. E lendo um guia de profissões, eu encontrei lá, biblioteconomia. E eu falei, meu Deus, o que é isso, biblioteconomia? Né? Deve ter alguma coisa a ver com biblioteca. E eu achei isso extremamente interessante. E aí eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre. Quando eu prestei vestibular pela primeira vez, não coloquei a biblioteconomia ainda, porque eu prestei só para federais próximas. E a única particular que eu prestei foi a PUC, mas nesse momento eu não sabia que a PUC tinha biblioteconomia. E eu prestei psicologia, história e filosofia. Foram as minhas três opções. Não consegui passar, passei para a segunda fase de todos os vestibulares, mas não consegui passar. E muitos anos depois, uma amiga me convenceu a fazer o Enem. E aí eu consegui bolsa pelo ProUni para estudar na PUC. E eu coloquei história, e aí eu vi aquele nomezinho comprido lá, diferente, que tanto me chamou a atenção lá no meio. Falei, quer saber? Eu vou tentar, não custa, né? Parece legal, tem muito a ver comigo. E fiz. Porque eu sempre gostei muito de entender as coisas, de pesquisar, de ler, mas não só de informação do livro. Eu sempre gostei de assistir muito jornal. Eu sempre assisti muito jornal na cultura. Eu sempre acordava de manhã cedo para assistir telecurso. Então, eu sempre gostei muito de saber sobre as coisas. E eu acho que a biblioteconomia tinha muito a ver com isso, comigo, naquele momento, mesmo eu não sabendo sobre tudo. E aí eu consegui a bolsa para fazer biblioteconomia. Não foi minha primeira opção, mas um ano depois seria minha primeira opção. Um ano depois, conhecendo o curso, já estando lá, eu não me imaginava mais fazendo outra coisa, porque eu me apaixonei completamente mesmo.
Entrei na biblioteconomia com um viés mais humanístico, né? Porque eu me apaixonei por humanas no cursinho e isso ficou muito enraizado em mim. Mas ao longo do tempo também eu fui adquirindo outras experiências. Eu fiz estágio em bibliotecas muito diversas e com público específico. Fiz estágio em biblioteca de música contemporânea, que música é uma coisa que eu amo muito. Que legal. Então, Já tem foi, uma pergunta aqui sobre isso já dou até um spoiler. foi uma Já mandaram. experiência maravilhosa. E depois eu fiz estágio em uma biblioteca corporativa que fugiu totalmente do que eu queria ser dentro da biblioteconomia e hoje em dia é o que eu faço, tá mais próximo do que eu faço, né, que é lidar com esse ambiente mais empresarial corporativo. Inclusive tem muitos projetos, muitos planos envolvendo isso. E também fiz estágio em uma biblioteca jurídica, foi no TRT, que também foi incrível para mim. Então eu tive um leque muito aberto assim de opções e consegui conhecer coisas diferentes que às vezes algumas pessoas não conseguiram encontrar dentro da biblioteconomia, né? E isso foi muito importante para mim. Nossa, muito bacana. É engraçado, né? Porque eu acho que todo mundo que. Muita gente já passou por aqui, né? E as pessoas entram na Bíblia de formas muito diferentes, mas é algo muito interessante que a pessoa, quando não tem a Bíblia como primeira opção, e eu falo isso também de um lugar que eu também não tinha isso, não tinha a Bíblia como a minha primeira opção, né? Quando se depara com a área e quando entra e quando começa nas primeiras semanas do curso, começa a se encantar e ver a infinidade de possibilidades que pode, né, que a gente pode se encaminhar dentro da área. E eu acho que é muito interessante isso, porque assim a gente se identifica tanto e fala assim, gente, como assim? Não era a minha primeira opção, né? Como você falou. Exatamente. Porque realmente dá esse choque mesmo, assim, gente, como assim? Essa é a área que eu deveria estar mesmo, ainda bem, né? Foi uma feliz coincidência, né? Assim, né? Sim. E eu acho muito legal porque toda vez que alguém fala isso, a gente vê que é uma pessoa que realmente se identifica com a área, né? E você não tem como, assim, pensar em você sem a biblioteconomia, né? Você tem essa paixão, né, de falar sobre a área e tal. Então, olha que bom, né? Que bom que você que deu tudo errado para dar tudo certo, né? Sim, Isso com que é certeza. importante. E quando e como surgiu a ideia de você criar o seu projeto? Você já contou, deu um spoilerzinho aí, né? Mas eu quero que você conte aí com mais detalhes pra gente. Quando que surgiu essa vontade aí de criar o Biblioniverso, a proposta que ele traz, né? E como que você consegue expressar a sua criatividade a partir desse projeto? Eu sempre, como eu falei para vocês, eu sempre gostei muito de assistir coisas, de ler coisas, e eu sempre tive vontade de criar alguma coisa para falar sobre isso. Um local específico para mim conversar sobre isso com outras pessoas que também gostassem disso. Só que eu sempre fui muito tímida e eu não era muito boa em oralidade, em falar assim com as pessoas. E isso me impediu por muito tempo de fazer isso. Eu melhorei muito durante a faculdade. E aí, só que aí eu fui adiando, ai, não tô pronta, não sei o que fazer, tô perdida, não quero fazer isso agora. E um pouquinho, quando eu comecei nesse emprego que eu tô atualmente, que tem uns 2 anos, um rapaz falou para mim assim, você é formada em quê? E eu falei, porque a maioria do pessoal onde eu trabalho é formada em alguma coisa voltada para sistemas, TI, né? E eu falei, eu sou formada em biblioteconomia. Aí ele falou, é para ser bibliotecário, né? Aí eu falei, sim. Aí ele falou, mas você não é bibliotecário mais. Aí eu parei e fiquei pensando assim. Aí eu olhei para a cara dele, por que eu não sou bibliotecária? Só porque eu não atuo como bibliotecária? E isso ficou na minha cabeça. E ficou por muito tempo na minha cabeça, e eu me deu um choque assim. Eu falei, gente, eu não sou bibliotecária. E aí eu falei, eu quero ser bibliotecária, eu quero fazer uma coisa que eu goste,
falar sobre algo que eu goste, que eu tenha propriedade para falar, né? E aprender também falando sobre isso. E aí foi formulando a ideia do Biblioniverso, nasceu da minha vontade de ser bibliotecária. Mas depois de um tempo eu fui percebendo que eu não preciso de um cargo para ser bibliotecária, né? É mais como sobre quem eu sou hoje em dia do que sobre uma posição em si. Mas naquele momento foi o choque que me fez criar o Biblioniverso e falar sobre o meu Biblioniverso, que a biblioteconomia, para mim, virou uma parte de mim. Então, tá em tudo que eu gosto. Em tudo que eu gosto, eu vejo catalogação, classificação, informação, disseminação. Então, é isso. Surgiu dessa forma, bem inusitada também, né? Olha, e essa discussão aí a gente pode levantar, dá até outra live, né? Porque o que que define ser bibliotecário, bibliotecária ou bibliotecária? Exatamente. Porque existe sim uma questão de você se posicionar dentro do mercado, né, e dizer assim, olha, isso aqui que vocês estão chamando de análise de sistema também é competência do bibliotecário. Então, você pode se posicionar sim, mas só porque você não atua dentro de uma biblioteca não quer dizer que você não é bibliotecária, né? Isso Exatamente. é uma discussão muito relevante, né? E eu acho que isso causa na gente, né, que não atua dentro do espaço tradicional, é até meio que um conflito assim interno, né, uma crise existencial assim, né, no campo profissional, dizendo. Porque o que que define ser bibliotecário, bibliotecária ou bibliotecário hoje? Né? Não Sim, é, eu acho que você, sim, bibliotecária, você atua como bibliotecária, mas dentro da área de análise de sistemas, né? Você consegue exatamente. ali aplicar tudo o que você aprendeu, né? Eu acho que é muito complicado, né? A Sim, Débora fez um comentário aqui, igual falar que não é mãe quando o filho viaja. Eu não entendi seu comentário. A Aline falou que delícia poder te conhecer um pouco mais, Jéssica. Enfim, você ia falar, desculpa, eu te cortei, pode falar. não, imagina. Isso, inclusive, acaba causando um distanciamento, né, dos profissionais da nossa área com o mercado em si. Sim. E quando eu fiz a entrevista, inclusive, eu pesquisei bastante sobre a empresa, procurei entender o que a empresa fazia, e eu acho que isso é importante a gente ter em mente também fazer. Onde que você se encaixa na empresa, né? O que que você pode fazer com as competências que você tem? E foi isso que eu tentei Exatamente. levar na entrevista e que eu sempre discuto com eles lá. Eu tento ver coisas que eu posso melhorar, eu tento ver coisas que eu posso ajudar de alguma forma. Hoje, atualmente, eu trabalho direcionada mais para a parte de estudo de clientes, que seria o nosso estudo de usuário, né? Basicamente. A premissa é a mesma, gente. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer em vários âmbitos e não tem por que a gente se limitar a fazer isso. Eu acho que a gente precisa se expor mais e mostrar para as pessoas o que a gente pode fazer fora desse ambiente característico da biblioteca, que é onde as pessoas estão acostumadas a ver o bibliotecário. Não é só o nosso lugar, a gente tem lugar em muitos outros. Exatamente. Eu acho que é a gente se posicionar, né? Se a gente não se Sim, posicionar, as pessoas não vão saber que aquilo ali pode ser feito por um bibliotecário, por uma bibliotecária, enfim. É bem, é bem por isso aí. Eu vou colocar aqui já a pergunta do Sidney, que ele está perguntando aqui, como surgiu a parceria com a Melissa em fazer as lives sobre música popular brasileira? a Melissa é uma querida maravilhosa. Tive um prazer enorme de conhecer ela durante o período da faculdade. E, infelizmente, com aquela correria toda, a gente não tinha tanta proximidade. A gente foi ter mais proximidade nesse período de pandemia, por incrível que pareça, a gente começou a conversar mais, dialogar mais e nos aproximamos muito. E eu tinha acabado de criar o Bíblia Universo e estava falando um pouco sobre a minha concepção de leitura. Porque, assim, eu estudei muito sobre história da leitura, é uma área que eu gosto bastante. Eu já fiz trabalho na época da escola sobre isso. Então, eu estudei muito, sou muito fã do Roger Chartier, que é um estudioso.
de história da leitura. E eu tive o prazer de conhecê-lo também, uma palestra do Nossa, Alexandre. sério? Ai, Tem que foto bacana. com ele, Ai, maravilhoso, pessoa arrasou. incrível. Depois eu te mando a foto. Ai, E, arrasou. e aí eu tenho essa concepção de leitura através de tudo que eu estudei, de que você limitar a leitura a livros, a leitura escrita, é você limitar também o alcance da leitura. Então, por isso, no Biblioniverso, eu trabalho uma concepção mais aberta de leitura. Que leitura é você interpretar e agregar significado a alguma coisa. Seja ela qual coisa que for. Pode ser um diálogo, pode ser uma obra de arte, pode ser um objeto, pode ser um filme, uma série, um livro, pode ser qualquer coisa que vai agregar algum significado para você. E nessa, né, falando sobre isso, um pouco sobre isso, eu falei que estava lendo uma música e aí eu fiz uma proposta para o pessoal se queriam ler uma música comigo. E aí tive bastante respostas positivas e como era a minha primeira live, eu tinha acabado de criar o perfil, acho que tinha nem uma semana. Eu fiquei meio nervosa de fazer sozinha, assim, nunca tinha feito. E aí eu chamei a Mel, falei, Mel, pelo amor de Deus, faz junto comigo, me ajuda, porque eu tô meio perdida, como você já fez, você consegue me ajudar um pouquinho. E surgiu assim, ela fez comigo, em primeiro momento era uma leitura musical só, e depois virou o Happy Hour com Jazz Mel, que é o que é hoje, porque hoje eu não consigo me imaginar fazendo esse quadro sem a Mel. É porque eu acho que a gente tem uma troca de ideia muito grande. Ela sempre agrega muito em tudo que eu penso, tudo que eu conheço. E eu acho que esse diálogo, essa troca de ideia que tem eu e ela, e nós duas com o público da live também, é sempre muito grande. Eu tenho um viés muito grande musical, porque eu cresci numa família muito grande e muito chegada na música, com uma veia musical muito grande. Meu avô e minha avó cantavam repente, Ai, que legal. meus pais cantam música sertaneja, minha mãe era compositora, criou várias músicas, não chegou a divulgar essas músicas, mas ela criou várias músicas bonitas, então eu tenho uma veia musical muito grande. E eu falei, não, por que não falar disso, né? Por que não falar sobre uma coisa que eu conheço, uma coisa que eu gosto, e com alguém que agrega muito disso. Então, o que era para ser uma live apenas acabou virando um quadro fixo lá no Bíblia Universo, né? Ai, que bacana. Nossa, e a Mel é realmente é uma pessoa que tem um repertório cultural muito rico, né? E o pessoal aqui tá elogiando, né? Dizendo que. Opa, peraí que travou aqui. Deu super certo, as duas combinam. Gente, e, e falam como se ensaiassem, né? A energia de vocês deve ser tão bacana que parece que vocês ensaiaram a apresentação e tudo. Mas eu acredito que pessoal que não conhece, né? Quando que acontece essa live? Conta pra gente. Olha, antes a gente fazia aos sábados, mas aí por conta da nossa agenda mesmo, a gente acabou mudando para o domingo. Agora acontece no último domingo do mês, geralmente, e às 16h30. Então, às 16h30 a gente começa e a gente chega a ficar cerca de uma hora mesmo, falando sobre música. A gente sempre escolhe uma música para o dia. A Melzinha maravilhosa Aham. aí. Inclusive, já vou deixar o convite aqui para vocês, que no dia 27, né? Que é domingo. Isso. Sem ser nesse domingo, no próximo. A gente vai fazer uma live especial voltada para o Dia do Orgulho LGBTQIA+, com enfoque nas travestis e no público trans. E como não é o meu local de espaço, não é o meu local de fala, a gente resolveu fazer essa live pelo perfil da Mel. Geralmente é feita no Biblioniverso, mas a ideia não é trazer visibilidade para mim, é trazer visibilidade para ela, que é o local de fala dela, né? Então a gente vai fazer lá e a gente já separou uma música maravilhosa, inclusive. Espero que vocês possam comparecer, que a gente vai falar um pouquinho sobre a música e sobre o contexto da música, que tem tudo a ver com a data também.
Muito legal, gente. Então já fica aí, marque na agenda. E eu vou marcar na minha também. Dessa vez eu vou acompanhar certinho, né? E a Mel é uma pessoa assim encantadora, a gente conversa muito. Tô aqui, ó, com o gatinho que ela fez para mim. Tá aqui do meu ladinho aqui, ó, meus presentinhos que ela me mandou, minhas encomendas também. Já estou usando tudo. Já sigam a Mel também, gente, Trava Ponto Cultural. E ela tem se tornado, né, um expoente na nossa área para falar sobre, né, visibilidade trans. E eu acho que é muito bacana a gente falar sobre isso, né? E mais reforçar que isso tem que acontecer sempre, não só no mês de junho, né? E tem que ser uma coisa prática, né? Não somente falar e fazer post, lacração sobre o mês de visibilidade trans, o do orgulho LGBTQIA+, mas trazer isso para a prática, que é como a Mel fala. Não adianta fazer post e na hora de dar emprego não pensar no público, né? Nessa classe, né, LGBTQIA+, na pessoa trans. Então, isso tem que trazer para a prática, apoiar o trabalho, apoiar o movimento de verdade, né, não só levantar bandeira e a coisa não ir para a praxis, né. Então, a gente chega aqui para falar também de um lugar de fala da pessoa da pessoa privilegiada, né? A gente, quanto pessoa privilegiada, a gente tem essa responsabilidade de apoiar o trabalho, de apoiar o movimento e trazer para a praxis mesmo a transformação que a gente quer, né? Essa transcendência imanente, né? Sim, Da onde que a perfeito. teoria crítica fala, né? Que a gente precisa fazer, tá? Bom, a gente, voltando aqui, né, para o nosso foco, eu quero agora que você me conte como que você se organiza aí para criar os conteúdos, como é a sua rotina, se você tem uma frequência certa, se você não tem, conta aí pra gente com esses detalhes. Olha, no início eu comecei meio no carão, assim, meio perdida, sem saber o que eu estava fazendo. E você, inclusive, me ajudou muito a pensar no meu público, no que eu queria fazer e no que eu precisava fazer também, né? Porque tem uma diferença muito grande entre o que você quer fazer e o que você precisa fazer para o seu público. E hoje eu tinha uma frequência, mas minha frequência foi um pouco pelos ares, porque eu tive muitos contratempos, muitos problemas do final do ano passado para agora, e que acabaram me afetando muito a minha vida cotidiana, assim mesmo. Tanto coisas de mudança e coisas de saúde mesmo, porque eu tenho enxaquecas fortíssimas. Então tem dias que eu não consigo levantar da cama de dor de cabeça. E isso me afastou muito de muitas coisas, inclusive um pouco do universo. E eu sempre converso muito isso com o pessoal, porque eu acho importante que as pessoas tenham em mente que é importante ser produtivo, mas é importante você se cuidar também. Então, eu sempre trago muito isso em pauta, que eu amo o Bíblia Universo, eu adoro conversar com as pessoas, eu adoro trazer conteúdo, mas dentro das minhas possibilidades, porque atualmente eu não vivo disso. Eu tenho um trabalho, meu trabalho me consome muito tempo, e não é um tempo que eu gaste só com o período que eu fico trabalhando mesmo, que seria o horário comercial, né? Mas que eu gasto também horas do meu fim de semana e outras horas fazendo pesquisa e criando projetos, criando coisas que eu quero tentar fazer, entendeu? Que envolvem também de forma indireta o meu trabalho. Então, o Bíblia Universo acaba ficando um pouco de segunda mão por conta disso. Acaba não sendo a minha prioridade. Mas eu tento sempre estar postando os meus conteúdos são voltados para a organização. Eu tento sempre estar trazendo algum post sobre organização, seja em que âmbito for, organização no sentido de você organizar sua vida financeira, você organizar sua rotina diária, você organizar seus livros, organização no sentido geral mesmo. E tento trazer algumas coisas que eu escrevo também. Eu escrevo alguns textos poéticos. Atualmente estou escrevendo um livro também, então é outra coisa que já toma um tempo danado. Então, eu tento trazer umas coisas que eu escrevo
tem a live sobre música e também trago as resenhas de diferentes conteúdos, filmes, livros e etc. Mas atualmente eu não tô com um cronograma certinho. Eu tô indo postando assim conforme eu vou conseguindo montar o conteúdo, conseguindo pesquisar, porque uma coisa que as pessoas ainda não têm em mente sobre criar conteúdo. Você não pensa uma coisa, vai lá, escreve e posta. Não é assim que funciona. Você tem que pesquisar sobre aquilo, você tem que criar propriedade sobre aquilo, entender sobre aquilo, porque não é só você postar, você tem que postar uma coisa certa, uma coisa que você tem conhecimento sobre aquilo. Porque em algum Exatamente. momento alguém vai te fazer uma pergunta, em algum momento você vai ter que esmiuçar alguma coisa daquilo que está lá, e você precisa saber para poder lidar com essas situações. E também não adianta você ir lá e postar, é uma coisa que eu sempre falo, eu não gosto de ir lá e postar e sair, abandonar. Eu gosto de conversar com as pessoas, de responder. Eu posto stories que tem a ver com o que eu publiquei para conversar com o pessoal. Então, isso leva muito tempo, gasta muito tempo. E às vezes a gente nem sempre tem esse tempo disponível, né? Mas eu estou aqui tentando sempre postar alguma coisa e sempre deixo muito claro para o pessoal também que mesmo que eu não esteja aqui o tempo inteiro, que eu ainda estou aqui para não desistirem de mim. Não, mas isso que você falou é muito importante também, Jess, porque assim, é, não é porque você está aqui e vai começar a postar que a coisa vai acontecer, né? O seu conteúdo, para ter qualidade, ele precisa também ter profundidade. Tem que ter um porquê ali por trás, né? Então é importante você falar sobre isso sim. Porque independente se você tem um projeto ou então está criando conteúdo para uma biblioteca, tem que entender que o que você está postando ali é uma mensagem para as pessoas diz sobre o que você faz, sobre o que você fala, sobre o que você conhece, sobre o seu repertório. Então não dá para você fazer algo muito raso, né? Você tem que fazer com propriedade. Então, esse cuidado tem que ter sim. É importante a gente, quando vai postar alguma coisa, ter noção se aquilo ali, isso aqui realmente é dessa forma, né? Ou então, eu estou fazendo uma resenha de um livro. Eu li esse livro, porque tem muita gente que faz resenha de livro até sem ler, né? Pega famoso Ctrl+C, Ctrl+V e acha que está abafando. Sim. E isso não é genuíno, né? O importante é a gente fazer o nosso conteúdo que mostre qual é a nossa essência, a essência da nossa proposta, né, no perfil, e tentar levar algo de valor para as pessoas, né? Também que as pessoas possam se interessar. A Débora está falando aqui que o conteúdo mostra ao mesmo tempo a base sólida de quem procurou entender e parte dela dá para ver o que ela gosta e que está fazendo algo que gosta, com certeza. Eu acho que quando você se propõe a fazer um conteúdo, né? Por exemplo, a Jess tem o Biblioniverso, eu tenho o Bibliomarketing, né? Tem várias, a Melissa tem o Trabalho Ponto Cultural. Quando a gente se importa, né, em expressar a nossa criatividade através desses projetos que a gente tem, que eu não gosto muito de falar perfil, porque senão dá uma visão muito superficial, né? Porque realmente é um projeto que a gente se empenha, que a gente se engaja e que a gente procura entregar aquilo que toca o nosso coração, né? Eu gosto de falar sobre isso porque é algo que realmente eu gosto de falar. Eu não falo só para ganhar like nem nada, né? Se fosse isso, já tinha acabado, porque hoje mesmo eu estava conversando com várias outras amigas, né, da Bíblia, que cada vez menos as pessoas engajam, então a gente tem que se até mesmo se desapegar disso e procurar entregar o nosso melhor. E quem estiver acompanhando, com certeza vai receber esse conteúdo. É o Luiz aqui, que é um amigo meu de trabalho, está falando aqui. E isso é muito importante realmente, com certeza. Tem outra pergunta aqui do Sidney. O Sidney Tá. falou que ia aproveitar bastante essa live. Eu vou até falar de novo. O Sidney falou que não ia perder, porque ele realmente estava muito interessado e ele está fazendo várias perguntas aqui. Qual é o critério de escolha de livros e filmes para serem divulgados no Biblioniverso? Primeiro, eu sempre tento conversar com o pessoal,
porque eu leio muito de tudo o tempo inteiro. Então, quando eu não estou lendo um filme, eu estou lendo uma série, eu estou lendo um dorama, ou eu estou lendo um livro, ou uma HQ, ou um mangá. Então, eu sempre estou lendo alguma coisa. Então, primeiro eu tento conversar com o pessoal se eles querem, do que eles querem resenha, né? Se eles querem resenha de um filme, de um livro, de uma HQ. E eu tento trazer primeiramente, de histórias que me tocaram bastante de alguma forma. Acho que a primeira resenha que eu fiz acho que foi do Circo da Noite, que foi um livro de fantasia que me tocou profundamente, porque ele é muito descritivo. É um livro muito descritivo, mas que ao mesmo tempo ele faz você se sentir dentro do livro. E é uma coisa que eu gosto bastante e que fazia muito tempo que eu não via em um livro. Então eu acho importante trazer isso para as pessoas e também falar sobre o que eu gostei. O que eu gostei, o que podia melhorar. No caso desse livro, eu não acho que precisava melhorar nada, porque eu achei ele perfeito. Mas tem muito conteúdo que a gente tem coisas que você gosta e tem coisas que você não gosta. Acho que é aí que é a dificuldade. Falar de uma coisa que você gosta é muito mais fácil do que falar de uma coisa que você não gosta. Porque, especialmente quando você está falando, quando você está trazendo uma resenha, muitas vezes aquela resenha que você está trazendo pode influenciar alguém a ler ou a não ler o que você está resenhando. Então, por que você não gostou? Por que você gostou? O que tem naquele conteúdo que pode fazer alguma pessoa não gostar ou alguma pessoa gostar? E uma coisa que eu sempre tento trazer com muito cuidado também é falar quando tem gatilhos emocionais no conteúdo. Por exemplo, um livro que eu li que chama Rede de Sussurros, ele fala muito sobre assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, é um conteúdo que tem muito gatilho. E é importante avisar isso para as pessoas para que elas estejam preparadas para essa leitura. E para que, caso não estejam, elas não embarquem nisso, porque vai causar mal-estar, vai causar sentimentos ruins e pode provocar aí situações seríssimas, né? Então, eu sempre tento falar sobre essas coisas e eu vou trazendo sobre coisas que eu conheço, que eu li, como você falou. Eu não gosto de falar sobre coisas que eu não tenho propriedade para falar. E, e é isso. Eu tento trazer um pouco de tudo, porque eu gosto de tudo também. Como eu falei, eu já trouxe de livros, de mangá e de filme. Semana que vem vai ter de série e de HQ, que é o que está faltando. Muito bacana. Eu acho que tem um documentário que eu até indiquei no webinar do pessoal de contadores de história, e que você falando aí sobre essa questão da leitura, né? Você lê o mundo, né? Você é uma leitora de mundo. Você lê tudo que está à sua volta, né? E tem um documentário chamado Palavra Encantada. Eu até acho que eu até indiquei ele na newsletter da semana passada também. Que ele fala sobre essa relação da poesia com a música. Eu acho que você vai gostar muito desse documentário, não sei se você já viu. Eu já ouvi Mas falar, mas não cheguei a ver ainda. ele é muito lindo. Ele vai primeiro falando sobre os trovadores, né? Assim, essa cultura, né, dos trovadores, e aí passa pelos repentistas, fala sobre a trajetória, né, da música no Brasil, assim, no Brasil no início do século XX, como a música ela vem conversando com o teatro também para contar uma história, né? E traz Chico Buarque falando sobre como que a música dele foi premiada, não sei o que, etc. E vem e traz Maria Bethânia para falar sobre a música também, essa coisa poética, né? Dessa interpretação que ela dá, né? Que ela fala que ela não é nem cantora e nem atriz, que ela é uma intérprete, que ela interpreta a música, né? E é muito Sim, bacana ouvir ela falando isso, porque realmente, né? É, tem cantor, né? Tem artista que interpreta tudo que está na letra, né? Então sim. é muito bacana, assim. Traz da Adriana Calcanhoto, traz também o Benegão, vem trazendo o pessoal do rap, né? Do hip hop.
Nossa, que Nossa, legal. Tom Zé, nossa, muito bom. Muito bom, gente. Assistam, Palavra Encantada. Eu assisti Já no anotei canal aqui. Curta, eu assisti no canal Curta, porque depois que eu descobri o canal Curta, eu não quero saber de outra coisa, porque eu adoro documentário, né? Então, Ai, foi é muito bom. maravilhoso. Né? Então, já fiquem aí a dica, tá? E vamos prosseguir, né, gente? Vamos Ah, prosseguir, porque. deixa eu falar Pode só falar, mais uma coisa. pode falar. Eu tento trazer também sobre coisas que eu não vejo tanto o pessoal falando. Porque algumas obras elas acabam tendo mais visibilidade do que outras. Por exemplo, atualmente está muito em voga o pessoal trazer obras do George Orwell, por conta É, do domínio público e de todas as edições maravilhosas que saíram, especialmente de 1984 e da Revolução dos Bichos, né? Mas eu tento trazer de conteúdos que eu não vejo assim o pessoal falando tanto, porque eu acho que é uma oportunidade também das pessoas conhecerem coisas que não são tão conhecidas. O Circo da Noite mesmo que eu falei, ele é um livro que ele não deixou de ser publicado pela editora, hoje você só encontra em e-book a tradução em português. Mas ele é um livro que eu nunca tinha ouvido ninguém falar. Inclusive, ele estava aqui na minha estante enterrado fazia 6 anos e eu não tinha lido ainda. E eu acho que ele merecia mais visibilidade. Então, eu tento trazer um pouco mais de visibilidade para essas coisas que eu acho que são um pouco deixadas de lado, assim, que precisam um pouquinho mais de atenção. Outro exemplo é o filme Lost in Translation, né? Que é Encontros e Desencontros, que para mim é um dos filmes que eu mais gosto de todos os filmes que eu assisti. E eu também não vejo muita gente falando dele. acho que foi esse Então, que você indicou, né? Que eu falei que ia assistir, exatamente. Ainda não consegui assistir. Mas já ele é está anotado maravilhoso. também. Encontros e desencontros. E é legal, né? Porque assim você acaba fugindo do lugar comum, né? Porque temos aí vários perfis literários, vários perfis aí que publicam sobre indicação de leitura, indicação de filme, de série, disso, daquilo, aquilo outro, e acaba todo mundo convergindo para o mesmo ponto. A Tati Rayane está falando aqui que ama esse filme. Ah, já Ah, temos é um. maravilhoso. Já fiz uma amiga já. É porque eu vi que no seu post, né, que você indicou esse livro, o pessoal que já tinha assistido o filme fala assim super bem, né? Então já cria uma comunidade ali da galera que conhece o filme, porque não é todo mundo que conhece, mas é Sim, muito legal você sair desse lugar comum. sim. E ao mesmo tempo eu falei também das coisas que talvez algumas pessoas não gostem, né? Porque ele é um filme mais reflexivo, mais parado. Tem pessoas que não se dão bem com esse tipo de conteúdo. Então, procure outra coisa, porque daí você não vai gostar. Tem que ser sincero também. É verdade. Tem alguns estilos assim que não agrada a todo mundo, né? Mas Sim, geralmente quem gosta muito de cinema, né, da arte, né, do cinema, aprecia filmes assim mais com mais diálogo, com uma questão mais filosófica, né, mais reflexiva. sim. Tem um filme também que eu assisti que eu achei ele nesse estilo assim, mas eu esqueci o nome dele agora. Esqueci mesmo. Bom, enfim, Eu, não vou eu tenho lembrar. um amigo que fala que eu só gosto de filme estranho, que ele não entende nada dos meus filmes. Aí, É porque tem essa pegada, né, da reflexão, né, de fazer pensar, de falar assim, nossa, né, que coisa. Gente, qual foi o livro? Eu não, livro não, o filme, agora eu não vou lembrar, não adianta. Vamos prosseguir aqui. Jess, a gente já está se encaminhando aí para o finalzinho da live, né? Faltam 10 minutinhos para a gente acabar. E eu tenho mais duas perguntas para te fazer. A primeira delas é o que você tem colhido de valor dessa experiência, né? Desde quando você começou o Bíblia Universo, que você tem colhido assim de valor desse rolê, né? De criar conteúdo, de conhecer pessoas, enfim. primeiro, eu aprendi muito sobre o Instagram em si, sobre como você lidar com o Instagram. Aprendi muito também a não me importar tanto com questão de curtidas, de comentários. Eu posto, recebo muita coisa positiva, tem vezes que a gente posta e não recebe retorno, então você tem que saber lidar um pouquinho com isso. E eu era uma pessoa,
Eu ainda sou uma pessoa muito ansiosa, que quer muito que as coisas dê certo, que quer fazer as coisas muito perfeito, e o Instagram tem me ajudado muito a isso. Ter esse projeto aqui no Instagram tem me ajudado muito a lidar um pouquinho mais com isso e ser mais realista com as minhas expectativas. E eu também conheci muita gente incrível aqui, muitas pessoas maravilhosas, fiz amizade com muitas pessoas que falam sobre literatura em si. Participo de vários clubes de leitura atualmente com o pessoal. E são pessoas que passaram a fazer parte mesmo da minha vida, assim, sabe? Viraram amizades mesmo de verdade, porque a gente sempre tá ali conversando junto, me ajudaram a passar por muitas coisas complicadas também, difíceis que eu passei nesses últimos tempos. Então, para mim, foi uma experiência muito rica, tanto profissionalmente, para entender um pouquinho mais sobre a plataforma, sobre marketing, sobre como você expor o que você está fazendo, e sobre ser um pouquinho crítica com você, mas ao mesmo tempo não se menosprezar, não menosprezar o que você está fazendo por alguma aparente falta de retorno. E também uma experiência muito rica de forma humanística, porque eu acabei conhecendo muitas pessoas e eu acho isso incrível, porque tem o lado ruim, né? Tem os haters, ainda não tive nenhum, graças a Deus, mas eu sei que em algum momento eu vou ter que lidar com isso. E acho que preparada a gente nunca tá, mas a gente acaba ficando. E também tem esse lado maravilhoso de você conhecer pessoas, de você se ligar a pessoas que gostam das mesmas coisas que você gosta. E isso é muito incrível. Eu acho que é uma das coisas mais bacanas que acontecem nesse rolê todo. É você conhecer pessoas, é estar em contato com diferentes propostas, diferentes ideias, diferentes diálogos, né? E você acaba enriquecendo seu repertório a partir disso. Vou colocar a última pergunta do Sidney, tá? Que é por que o hábito da leitura entre os adolescentes decai? Você sabe responder isso? Olha, eu acho que não tem uma resposta certa para isso, uma resposta única para isso. Mas é uma coisa que eu acho que contribui muito para isso não é a obrigatoriedade. Primeiramente, eu diria obrigatoriedade, mas não é esse o termo que eu queria utilizar. Eu acho que é essa imposição do que deve ser lido, do que é literatura. Que eu vejo muitas pessoas falando isso. Uma pessoa está lendo, vou dar um exemplo de um livro que muita gente critica, muita gente fala mal, e muitas pessoas têm vergonha de ler esse livro em público, inclusive, que é 50 Tons de Cinza. Tem muita gente que acaba com uma pessoa que está lendo esse livro porque não é literatura. Quem é você para dizer o que é, o que não é literatura? Então, é uma coisa que eu sempre falo: leia o que você quiser, o que você gostar, leia. Em algum momento você vai tirar alguma coisa daquilo. Nem que seja o que você não gosta, nem que seja você compreender o que você não gosta de ler, o que você não quer ler. Qualquer leitura pode enriquecer você, o seu vocabulário, a sua compreensão das coisas. Toda leitura exige interpretação, exige criticidade. Então, não tem como você não crescer lendo, seja lá o que você for ler, entendeu? Mas sempre tem aquela questão: desenvolva o seu senso crítico para você entender que existe uma diferença muito grande entre ficção e realidade, né? Para você saber onde cada coisa se encaixa ali. Então, eu acho que esse diálogo de querer ditar o que é a literatura, de querer ditar o que as pessoas vão ler, quanto tempo a pessoa deve ler, em quanto tempo a pessoa deve ler e quantos livros ela deve ler, eu acho que isso afasta as pessoas do universo da literatura, entendeu? Verdade. Porque a gente cria um nichinho ali muito fechado e muitas pessoas não se encaixam, então nem tentam, nem se aproximam. E é assim que começa esse afastamento. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma sobrinha que atualmente ela tem 13 anos. E uma vez ela estava me vendo ler um livro lá muito grande, e eu leio muito rápido, mas é porque eu leio desde os meus 10 anos de idade. Então,
E eu sempre tentei ler coisas grandes. Eu já li um livro de física inteiro, um livro de matemática. Então, eu sempre gostei muito de ler e sempre li muito rápido. E eu li o livro ali, lendo rapidinho. Ela, eu não sirvo para isso não, tia. Eu não gosto de ler porque eu não sei ler assim. Aí eu falei, não, mas eu leio há muito tempo. Eu leio desde que eu tinha sua idade. E aí eu fiz o quê? Fui lá e comprei um livro para ela. Um livro menor, um livro que tivesse a ver com a idade dela, que se encaixasse em coisas que ela gosta, porque eu conheço ela, eu sei do que ela gosta. E ela adorou. E aí eu fiquei muito feliz quando em outra ocasião ela foi lá no aniversário dela e pediu livros para as pessoas. E eu acho que é assim que a gente começa, entendeu? Não levando o que a gente acha que é bom, o que a gente gosta para as pessoas, mas levando aquilo que se encaixa no que a pessoa é, no que a pessoa gosta. E isso é o papel, nosso papel, né, de bibliotecário, conhecer a necessidade e levar isso até as pessoas. E eu acho que falta muito a gente fazer isso. E eu vejo, inclusive, algumas pessoas da nossa área com esse diálogo, querendo ditar o que é literatura e o que não é, o que a pessoa deve ler e não é o nosso papel. Nosso papel é incentivar. O que a pessoa vai ler, isso daí é do gosto dela, não do nosso. Exatamente. Existe também, né, a necessidade informacional e o gosto informacional. A gente tem que estar atento para isso também, né? Uma vez eu Sim. ouvi um professor recentemente, né, o professor Marco Schneider falando sobre isso. E numa aula que eu tive com ele no mestrado, né, que ele participou, e eu achei interessante. E até porque também ele tem um livro chamado A Dialética do Gosto. Então, para quem ainda não conhece esse livro, eu super indico, Ah, não porque conheço. é um livro assim bem denso, faz a gente refletir bastante, né? Mas é bem interessante para a gente pensar a questão do gosto também, né? No gosto informacional, né? Que não existe só a necessidade, né? Que existe também a questão do gostar, a questão lúdica, do gosto, dessa relação, né? Estética, né? Com as coisas também, né? E não só com as formas, mas também com a literatura, com a leitura, né? Enfim. Bom, quero te finalizar, né? Perguntando aí para você qual conselho você gostaria de deixar para quem quer começar a criar conteúdo. Primeiro, a gente tem em mente que nem tudo vai ser perfeito, nem tudo vai sair do jeito que você quer, porque você está lidando com pessoas e pessoas exigem que você esteja disposto a mudar, a se reinventar. E, em primeiro lugar, comece. Não fique esperando o momento certo, esperando você estar pronto para fazer alguma coisa. Mete a cara e começa. Pensa primeiro no que você quer fazer, o que que você quer fazer, qual que é o seu objetivo ali, que é uma coisa que você fala muito e que eu acho que é importante a gente ter em mente. Qual que é o seu objetivo? O que que você quer fazer ali? Que isso te ajuda a direcionar para onde que você vai, entendeu? Mas esteja pronto a mudar de rota, porque pode acontecer, em algum momento vai acontecer. E é isso. Comece. Muito obrigada, Jess. Foi maravilhoso o pessoal estar aqui falando que a live foi muito bacana. Eu te agradeço demais, mais uma vez, pelo bate-papo, pelo aprendizado, né? Eu sempre saio daqui muito mais rica do que eu entrei, porque toda live é um aprendizado diferente, são vários insights que eu tenho aqui a partir da experiência de vocês. Eu acho que quem acompanha sabe o quanto que é importante a gente conhecer também a experiência do outro, né? O quanto que a gente aprende com o olhar do outro. Então, quero te agradecer por enriquecer o meu repertório, né? Enriquecer e abrilhantar aí a minha live de hoje. E agradecer também a todo mundo que participou. Vou deixar esses minutinhos finais aí para você se despedir. Eu que agradeço muito o convite. Fiquei muito feliz, muito animada também, muito nervosa também. Os Imagina!
os resquícios da minha dificuldade de falar em público, mas fiquei muito feliz mesmo. Muito obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, Sidney, pelas perguntas maravilhosas. Sidney sempre tem perguntas super pertinentes, super incríveis. Ele é E muito capcioso. obrigada, pessoal. Obrigada pela presença aí, pelo diálogo. Também sempre saio muito enriquecida de todo o diálogo que eu tenho com você, com a Mel, com o Sidney, que o Sidney já fez uma live lá no Bíblia Universo também. A gente está preparando outra, inclusive. Ah, que E legal. é isso, gente. Espero ver vocês lá no Bíblia Universo, acompanhando. E muito obrigada mesmo, de verdade. É isso, gente. Sigam lá o @BibliaUniverso, tá? E não se esqueçam que no final do mês tem a live com a Melissa do Trava Ponto Cultural. Ó, um beijo para todo mundo. Obrigada pela participação. Beijo, pessoal. Boa noite, até mais. Boa noite.